Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Magno Fernandes, pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Apicum-Açu, presidida pelo nobre pastor Paulo de Farias Portela. Quero neste momento louvar a Deus pela vida do pastor Francisco Soares Raposo, presidente da nossa magna convenção, e também do nobre pastor Rosivaldo Cardoso, secretário executivo da SEC, Secretaria de Educação da nossa SEADEMA. A reflexão diária da lição de número 8 de adultos tem por tema confessando e abandonando o pecado. O texto áureo nos diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbios capítulo 28, versículo 13. A verdade prática nos diz assim: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. A reflexão diária desta quarta-feira tem como texto bíblico Gênesis capítulo 3, versículo 8 e também a partir do versículo 14 ao 19, que tem como epígrafe o pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva. O texto de Gênesis capítulo 3, versículo 8, nos relata assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim, no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Quando Adão comeu o fruto proibido, imediatamente sentiu medo de Deus e fugiu da sua presença. Após terem pecado, Adão e Eva sentiram-se culpados e constrangidos com a nudez, e o sentimento de culpa levou-os a tentar esconder-se de Deus. A consciência culpada é um sinal de aviso que Deus colocou em nós para alertar-nos quando fazemos algo errado. É fato que todo cristão, em sua jornada de fé, vai ter que lidar em algum momento com o pecado. Isso se deve à natureza humana que herdamos de Adão e Eva. No entanto, não temos mais o prazer no pecado, ou seja, não pecamos de modo deliberado, conforme Romanos capítulo 6. Errar o alvo para o cristão é um triste acidente de percurso. Quando pecamos, a atitude correta é o arrependimento, a confissão do pecado a Deus e o abandono da transgressão. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O ensino bíblico geral da confissão de pecado, ele traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende deste ato. O salmista, no Salmo 32, e o verso de número 5, ele nos diz assim: confessei-te meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. A confissão de pecado é o único caminho para a cura e a restauração do corpo, alma e espírito. Que Deus em Cristo te abençoe. Oremos. Meu amado Senhor,
Estou em tua presença para apresentar os teus servos e servas que estão ouvindo esta reflexão bíblica e que foram tocados pelo teu Santo Espírito a confessarem as suas falhas e as fraquezas. Que o Senhor possa perdoá-los em nome de Jesus. Amém.